nesta quarta-feira, na 8ª entrevista com os candidatos a prefeito de Canoas, por ordem alfabética. Hoje é a vez de Pablo Henrique, do PSOL. Ele é natural de Porto Alegre, professor de Direito e Legislação no Ensino Técnico do Rio Grande do Sul e orientador educacional na rede municipal de Montenegro. Pablo é formado em Direito, Sociologia e pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário. Ele atua ainda como diretor-geral do 20º Núcleo do CEPERS Canoas e como coordenador regional da Associação Brasileira de Famílias Homo e Transafetivas. Agora, ele concorre a prefeito de Canoas pelo PSOL com o apoio do PSTU e PCB. Candidato, boa noite. Boa noite, tudo bom, Jaime? É um prazer estar aqui na GBC Notícias, conversando com vocês e à disposição. Candidato, nossa conversa terá duração de 20 minutos e o tempo começa a contar assim que o senhor iniciar a resposta dessa pergunta que tem sido básica e feita para todos. Por que o senhor quer ser prefeito de Canoas? Essa é uma pergunta que eu tenho respondido de uma forma bem estranha, na maioria das vezes. Eu sou aquele candidato que não queria ser candidato, né? E que as circunstâncias da política nacional, estadual, meio que nos obrigaram a fazer e construir alternativas políticas. Então, o partido, em determinado momento, né, me procurou, eu sendo diretor do sindicato, do CEPER, do 20º Núcleo aqui em Canoas, então assim, olha, nós necessitamos muito que venha uma figura, né, que o pessoal fique representado. O Paulo Sérgio, que tinha sido candidato em 2008, 2012, 2016, gostaria muito de ser candidato a vereador, e nós gostaríamos muito que alguém pudesse nos representar, educadores, principalmente, eu e a Daniele, né, pudesse estar junto na frente para apresentar o partido para a cidade, para demarcar as posições que nós achamos muito caras, né, e que são muito caras para nós, necessárias, valorização do servidor público, a questão da educação, a questão da saúde, né, e que achavam que eu poderia cumprir esse papel. Eu, naquela questão de nunca foi a minha intenção de vida política pública eleitoral, eu sou um político, mas sindicato, da sala de aula, um político da vida, mas não do processo eleitoral em si, né? Nunca tinha sido essa pretensão. Mas aceitei o desafio, eu e a Daniele, né? A Daniele também é diretora do núcleo, né? Do 20º Núcleo, também é professora do Estado. Nós não, vamos aceitar por causa que acho que há uma emergência no debate político e nós precisamos não só criticar, nós fazemos muita crítica, né? O pessoal é um partido que está dizendo tá errado, tá errado, tá errado. Mas nós também temos que dizer, ser propositivos, dizer o que de diferente faríamos, né? Que tipo de política diferente faríamos? E então nós aceitamos esse desafio, eu e a Daniele, de propor, né, para a cidade qual seria a cidade que nós gostaríamos, né? A cidade que gostaríamos que as pessoas pensassem e sonhassem com ela, né? Então esse desafio foi aceito, mas se tu pergunta, tu queria ser? Não queria. É mais uma necessidade de ser, assim, né? Então vamos cumprir e vamos fazer a demarcação necessária, a boa política, o debate político, pautar debates políticos importantes. A questão do discurso do ódio para nós era muito grave também, né? Eu sou um candidato LGBT assumido, tenho filhos, né, com meu ex-companheiro, né, tenho uma união estável. Então essas questões todas para nós eram muito, muito perigosas, né? Mas também, cara, porque a gente tem que enfrentar. Somos nós que temos que fazer o enfrentamento para que esse discurso de ódio não se propague, que não se expanda, né? Não haja expansão desse discurso de ódio. Então, ter candidatura que fizesse essa defesa, que tivesse essa caracterização importante da defesa das pautas da comunidade LGBT, da educação, do serviço público, seria extremamente importante para fazer enfrentamento na arena política, do debate das ideias. E é isso. Esse é o desafio e eu aceitei. Eu e a Dani. A Daniele também, com muito orgulho, aceitou. Estamos juntos. Praticamente um convite, né, candidato?
O seu plano de governo, ele tem 15 eixos ali, e dentro desses eixos estão incluídas as propostas. Ele abre falando de participação popular e conselhos populares. No texto, o objetivo é humanizar e qualificar a vida social e política efetiva para todos os canoenses. Na prática, como vai funcionar esse empoderamento da população? Sinais de internet. A internet do candidato deu alguma instabilidade. Enquanto ela volta, você que está chegando agora, a gente está conversando com o candidato Pablo Henrique do PSOL, que concorre a prefeito de Canoas. Questão da pandemia, né, pessoal? Todo mundo virou dependente da internet e, de vez em quando, a tecnologia, de certa forma, nos derruba. Por isso, enquanto a internet dele não volta, a gente paralisa o cronômetro. Foram decorridos já 4 minutos e 30 segundos dessa entrevista. O pessoal aqui da direção de exibição continua tentando retomar o sinal da internet. A gente está conversando com o candidato Pablo Henrique. Ele já falou sobre o porquê ser prefeito de Canoas. A gente vai falar ainda sobre a participação popular dentro da gestão dele, também da educação e da saúde, transporte, economia e até segurança. São esses eixos que estão presentes dentro dos 15 eixos propostos dentro do plano de governo dele. Jaime, desculpa, caí. A internet do candidato voltou agora. Candidato, a gente parou o cronômetro em 4 minutos e 30. A gente retoma ele agora, pode ser? Pode, obrigado. E desculpa, a internet aqui tá, acho que pós-chuva estava bem complicado aqui. Então, retomando o candidato, o senhor ouviu a última pergunta? Sim, a questão da participação popular e dos conselhos populares, exato? Isso. Para nós, Jaime, na verdade, apesar dos 15 eixos que tu viste no nosso plano, esse é o primeiro, porque essa é a maneira que nós achamos que deve ser feita a política. A política, ela deve ser ocupada por o maior número de pessoas possíveis. As pessoas devem ocupar a política, o espaço político. Para que a gente, como pedagogicamente, construa que as pessoas se instrumentalizem, se apropriem da política, a gente acha que a gente tem que fazer esse convite. Esse convite e a gestão, ela é uma forma positiva da gente conseguir fazer isso. A partir de... Mais de 3 segundos de conexão caída, a gente novamente interrompe o cronômetro em 5 minutos. Voltou, candidato. Vou retomar o cronômetro, então. Voltei ou não? Pode continuar, candidato. Ele não voltou. Cronômetro pausado nos 5 minutos e 40 de entrevista. Como o candidato já viu, ele tá... Rafael, tá toda hora caindo. Candidato. Não, é Skype, não. Não tem muito fazer. Ela tá funcionando. É o seu telefone que não começa. Candidato, o seu áudio tá pleno, tá chegando agora sem cortes pra gente. Obrigado. Não, então, tentando concluir que o eixo então, principal... Candidato, vamos retomar o cronômetro, 5 minutos e 40. Seguimos. Oi. Candidato? Ok. Então, só para concluir, esse é o nosso eixo. Para nós, aqui, certo? Estou ouvindo. Candidato, a gente também está escutando o senhor. Agora o áudio está chegando tranquilo.
Seu cronômetro parou em 5 minutos e 40 segundos. A gente pode retomar? Pode retornar. O senhor me escuta bem aí? Candidato? Alô? Eu escuto bem o senhor aqui. E o senhor aí? Sim, agora estou escutando, Jaime. Então, a gente vai retomar a partir dos 5 minutos e 40. Tranquilo? Tranquilo. Então, a participação popular é o nosso eixo principal, a partir do que nós queremos construir todas as políticas, né? Na cidade, a partir da oitiva das pessoas, da escuta, né? Das pessoas. E isso se usa vários mecanismos: orçamento participativo, conselhos populares, fortalecimento dos conselhos já existentes, deliberativos e fiscalizadores, né? O Conselho de Políticas Públicas Culturais, Conselhos da Criança e Adolescente, Conselhos da Mulher, Conselhos de Saúde, né? Então, esses são os nossos processos de participação, de fortalecimento da participação. Certo, candidato. Na educação, e de certa forma o eixo de maior destaque do seu plano de governo, o senhor fala em valorizar os professores através do plano de carreira, uma integração entre a comunidade escolar e a implementação de debates dentro do currículo. Mas há também a ideia de aulas em turno integral, reestruturação dos laboratórios escolares e espaços esportivos, além também da segurança municipal nas creches e nas escolas. Lhe questiono, de arrancada, no início da gestão, o que vai ser feito na educação? A primeira coisa é exatamente o eixo 1, né? Chamar os professores para escutar e pensar um novo plano de carreira, né? Esse é o número 1 que nós vamos fazer, já estaríamos em janeiro, né? E queremos entrar com a proposta já quando o legislativo ingressar, o novo legislativo municipal entrar, uma proposta construída pelas próprias educadoras, trabalhadoras em educação, de um plano de carreira. Essa é a proposta número 1, né? Temos a felicidade de, apesar de a emenda constitucional 95 ter reduzido o orçamento por 20 anos na saúde e na educação, inclusive o prefeito Busato, quando era deputado federal, votou por essa emenda, né, que retirou as verbas públicas por 20 anos, mas nós conseguimos reverter no ponto de vista da educação, o novo Fundeb, onde tem o CAC, que é qualidade, né, de aluno, que é por aluno, né? O cálculo é um cálculo por aluno, a questão da qualidade, né? Que nós temos o CAC. Isso é extremamente importante. Vamos ter uma verba extra através do Fundeb, com a aprovação do novo Fundeb, que ele teria acabado agora, em 2020, a gente conseguiu a renovação dele, né? Então, vamos ter, felizmente, com muita luta, com muito empenho, a gente conseguiu ampliar a verba para a educação no Brasil todo, né? Inclusive com índices a partir de aluno, né? Para garantir a qualidade e garantir que 70% desse Fundeb seja retornado para salário de trabalhadoras em educação. Porque uma das grandes dívidas do Brasil é os baixíssimos salários que nossas trabalhadoras e trabalhadores têm na área da educação. E, além de ouvir, que não é uma questão de educação, mas de administração, nós, do PSOL, temos um compromisso no Brasil inteiro, de todas as candidaturas do PSOL do Brasil inteiro, assumimos um compromisso de equiparar os salários do prefeito, né, e dos secretários aos dos professores daquele município. Então, todos os candidatos do PSOL têm esse compromisso da equiparação salarial dos seus secretários e do prefeito aos de final de carreira de professor, do professor de final de carreira. Certo, candidato. Agora a gente passa para a saúde, tema quente para qualquer gestor público. O senhor traz, por exemplo, a reestruturação das unidades básicas de saúde e assumir a gestão dos hospitais através da municipalização da saúde. A pergunta básica e bem simples é a seguinte: a gente tem recursos hoje para isso? Sim, os recursos eles existem, Jaime, é incrível, né?
porque a gente recebe as verbas da União e do Estado. O que o município faz? Em vez dele gerir, ele contrata empresas privadas com toda uma questão de que a gente sabe de relações escusas, né? Os dois prefeitos eles se acusam mutuamente por exemplo, na questão da GAMP, né? E o que nós queremos é assumir a responsabilidade da gestão dessas verbas e nós gestionarmos essas verbas o atendimento e a gestão do serviço público. E não só a gestão, o atendimento também, através da municipalização, né? Através de concurso público, através de pensar também, ouvindo os nossos servidores públicos municipais. Hoje é dia do servidor público, né? Então, uma grande homenagem a essas trabalhadoras da área da saúde que estão lutando, estão salvando vidas durante essa pandemia, né? São 157 mil mortos no Brasil, 308 mortos em Canoas, né? E nós temos as trabalhadoras da área da saúde na frente disso tudo, perdendo suas vidas também, perdendo inclusive suas vidas. Muitos trabalhadores da área da saúde perdendo suas vidas. E nós achamos que o município tem a responsabilidade de gerir essas verbas que são repassadas, tanto da União quanto do Estado, para administrar o que é público, a saúde pública. E essa é a nossa responsabilidade, nós não vamos fugir dela, nós não vamos passar por o amigo do amigo, a empresa do amigo, que a gente vai botar a cunhada, que vão botar o assessor. Não, a gente quer que as pessoas sejam concursadas, que as pessoas venham para Canoas para uma carreira dentro do serviço público de saúde e que pensem a saúde pública por um projeto de vida, de carreira e de atendimento à população. Na segurança pública, o senhor fala que ela passa por um processo de inclusão social e que deve ter manutenção dos serviços de segurança, educação, cultura, geração e distribuição de renda, lazer e planejamento urbano. Além disso, fala da rede Emancipa, onde, na prática, segundo o seu plano de governo, se organiza por bairros a cidade e a cada 50 residências fica localizado um líder. Como isso funcionaria e como, na prática, isso ajudaria na redução dos índices, na continuação dessa queda de índices de criminalidade? Primeiro é o fortalecimento, de novo, né, fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança, onde a população possa participar ativamente e construir, a partir desse conselho, a questão das pessoas nos seus locais de moradia, a articularem grupos de WhatsApp para sua autossegurança. Esses grupos especificamente para a área de segurança. Já existe isso, tá, Jaime? Não é Existem vários estudos sobre isso, sobre questões de segurança, e em alguns setores do município, inclusive em várias gestões, e daí também eu não estou menosprezando, desde a gestão do Jairo Jorge e continuando na gestão do Busato, mantiveram, né? Só não teve todo aquele apoio governamental que se deve ter, mas se manteve, né? Inclusive por influência dos trabalhadores na área da segurança, os guardas municipais, eles mantiveram esses grupos, articularam esses grupos, fortalecendo o apoio à comunidade, né? Que fiscaliza como está a questão do bairro, quem está circulando pelo bairro, qual a intenção de quem está circulando pelo bairro. Isso é eficaz, isso é imediato, isso funciona na prática. Também a questão de ocupar a cidade, de iluminação pública. A iluminação pública é algo que é simples, mas ela facilita muito. Nós temos trabalhadoras que, ao voltar de casa, se sentem inseguras, né, por causa da falta de iluminação. A iluminação é algo tão simples que a gente pode facilitar a vida de tanta gente, né, com a iluminação pública, e ocupar a cidade, permitir que as pessoas ocupem a cidade, né, usem os parques à noite, que usem, assim o processo de criminalidade a gente vai conseguindo distanciando isso da realidade das pessoas. E a gente acha que segurança ela não é só uma questão patrimonial, a gente acha que a segurança passa por políticas públicas sociais. Esse é um diferencial, né, de quase todos os partidos progressistas sempre afirmar: a segurança não é só uma questão patrimonial, ela passa por seguridade alimentar, segurança, acesso a direito à educação, né? É isso para nós é importante, assim, né? A segurança ela não se restringe somente à questão patrimonial.
Candidato, no transporte, uma das propostas é a criação de uma empresa pública de transporte urbano. Outra é uma política que viabilize o passe livre para estudantes e desempregados. A gente sabe hoje que o sistema passa por uma crise econômica que vem de muito antes da pandemia, desde lá 2015, 2016, quando os aplicativos, né, entraram numa linha de sucessão, aí de explosão de usuários. Lhe questiono, a solução é mesmo uma empresa pública de transportes para essa crise e esse problema que a gente vive no transporte público? Sim, acho que nós temos um excelente exemplo em Porto Alegre, que é a nossa centenária Carris, né, que tem uma qualidade excelente, né, e ela, inclusive, é a partir dela que a gente consegue fiscalizar eficientemente as outras empresas, porque podemos equiparar a questão das planilhas, né, e ver os equívocos que as planilhas das empresas privadas tentam cometer, tentam fazer majorações para além do necessário. Mas a gente acredita que a empresa pública ela é uma possibilidade, inclusive, de não só para galgar o passe livre para pessoas desempregadas e estudantes. A gente, posteriormente, junto com o pessoal, com os projetos do pessoal a nível nacional, nós estamos encampando a ideia de um passe de tarifa zero, né? Com a proposta de um fundo municipal de mobilidade, né? Garantido através da nossa cota na CID. A CID é a contribuição por desenvolvimento econômico, né, incidência de desenvolvimento econômico na gasolina, onde a nossa cota que a gente recebe beira 200 milhões, está lá no portal da transparência, Jaime. E desde 2001, quando a CID foi criada, uma das funções da CID é ser a questão ambiental e de infraestrutura de transporte. Nós acreditamos que quando a gente coloca o transporte gratuito, a gente garante acesso das pessoas aos seus serviços. As pessoas vão ter acesso a poder ir às unidades básicas de saúde, ter acesso a ir à escola, ao emprego, ir para o trabalho, né? De ter muitos dos nossos alunos, às vezes, não vão na escola porque não tem dinheiro para passagem, né? Então, o transporte público, enquanto direito social, é uma garantia de ter acesso a outros direitos. Fora a questão ambiental, que para nós, quando a gente fortalece o transporte público, uma cidade que a gente gostaria é a cidade que médico, advogado, que todos, independente do poder econômico, pudesse usar o transporte público, não usar o automóvel, né? E quando a gente garantir que todos possam usar o transporte público, as pessoas usem e o transporte público seja disputado na mente, nos corações das pessoas como algo, a diminuição da emissão de CO2, porque a gente tem a redução da frota de carro, que é uma das grandes causadoras da emissão de CO2, que é um grande problema ambiental, né? Porque a gente está falando do problema ambiental, estou pulando um pouquinho aqui, só porque o transporte público também é vinculado com isso. A gente está falando de 410 milhões de partículas por metros cúbicos de CO2. Quando a gente fala isso, a gente já está no limite da emissão de CO2 que o planeta praticamente suporta. Então, nós temos que entrar em políticas de redução de CO2 emergencialmente. E quando a gente fala em tarifa zero, falamos em que as pessoas têm que usar o transporte público né, e garantir, a partir disso, redução de emissão e a garantia de acesso a direitos, a gente acha que a gente está dando um grande passo. Usando as verbas, se a vida inteira for usado o CID para outras questões, usar ela, direcionar ela para isso, através de uma empresa pública, com fiscalização pública, com conselho público e com um fundo, né, de verbas para isso, não só o CID, mas também a cota do IPVA que a cidade recebe, né, os próprios carros que são emplacados na nossa cidade, quando paga o IPVA, grande parte vai para o Estado, é um imposto estadual, mas nós temos uma parte desse recurso que vem para o município conforme emplacamento, e nós somos a terceira maior frota do Estado, né? Então nós temos um recurso aí vasto para poder pensar e discutir uma questão de mobilidade urbana mais moderna, pensar fora da caixa, né? É o desafio, né? As pessoas vão pensar fora da caixa, vamos pensar fora da caixa, a cidade que nós gostaríamos, e nós estamos propondo pensar fora da caixa, viabilizando. Não é dizendo assim, tem que ser assim. Não, a gente está dizendo como podemos chegar a isso, né? Com recursos
com o porquê e dando as justificativas da necessidade disso. Certo, candidato, seu tempo exatamente acabou agora. O senhor foi pontual nos 20 minutos. Eu queria muito agradecer a sua disponibilidade em atender a gente nessa noite e deixar agora o espaço aberto para você se despedir dos eleitores de Canoas. Então, pessoal, eu peço muito que no dia 15 de novembro, vote 50, vote nos nossos vereadores e vereadoras, que é importante a gente ter um contraponto na Câmara de Vereadores. Então, porque você sabe que, infelizmente, em Canoas, se ganhar A ou ganhar B, todos vão estar dentro do governo. O pessoal é a segurança de fazermos um posicionamento, um contraponto, e pedimos o voto no 50 para a Câmara de Vereadores, pedimos voto 50 para a questão de indignação, da revolta que vocês estão com esse sistema, voto 50 também, Pablo e Daniele, vote na nossa legenda 50 aí para vereadores também. Obrigado. Obrigado, candidato. Boa noite. O único, porém, que a gente teve esse probleminha com a internet, mas a gente conseguiu seguir a entrevista dos 5 minutos em diante, sem nenhuma mais derrubada da tecnologia. Boa noite para o senhor. Lembrando que Obrigado, a nossa entrevista Jaime. estará disponível. Um abração e parabéns à agência GBC aí pela iniciativa. Então, de parabéns. Obrigado, candidato. Lembrando que a nossa entrevista estará disponível ainda hoje em agenciagbc.com e amanhã a entrevistada é Simone Sabin, do PRTB. Boa noite a todos.